dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui, nessa casa bendita, onde sentimos muita paz e muito felizes. Agradecemos o convite, agradecemos a presença de todos. Esperemos que a música traga alegria para os corações e as palavras conforto para a alma. O tema está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8 e outros. Paciência e resignação. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, a experiência a esperança. Paciência é uma virtude que precisamos cultivá-la todo dia, todos nós. Ela é muito importante, necessária no nosso dia a dia. Ela nos faz olhar para o alto, pensar em Deus e ter como modelo. A paciência é o lenitivo no sofrimento, irmã da esperança, companheira ideal da fé. Ela nos ensina a ter calma, a ter resignação diante das provas, a nos resignar diante daquilo que nada podemos fazer e procurar um meio para continuar. São os bons sentimentos, é compreender a necessidade de não nos revoltarmos diante da situação, perdoando o próximo e nos perdoando. Mas resignação não é aceitar o mal sem nada fazer, não é diante da doença não procurar socorro, ou diante da pobreza ficar acomodado, de braços cruzados, só esperando a ajuda dos céus, não reagir e pensar, é a vontade de Deus. Não. Não ter revolta com os acontecimentos e procurar um meio de resolver o problema com serenidade. A pessoa paciente, ela é resignada, ela reage, ela vai à luta com calma, ela procura decidir os seus problemas, acreditando que Deus não nos abandona. Então, não é resignar-se, não é deixar de reclamar seus direitos, consentir ou não consentir algo, porque para não ser passado para trás. Ele não deve abrir mão de se defender, de procurar os seus direitos. Todos nós, diante de uma situação difícil, diante de um problema sério, ficamos pedindo, ficamos falando, meu Deus, me dá paciência. Precisamos entender que as provas vêm exatamente para irmos adquirindo a paciência. Naquela hora difícil, complicada, devemos respirar fundo, contar até 3,
indo acalmando os ânimos e assim indo adquirindo a paciência. Todos nós passamos por momentos difíceis e com certeza ainda vamos passar, porque estamos num mundo de expiação e provas. E a paciência, ela nos ajuda a superar, nos ajuda a esperar, a confiar mais em Deus, a resolver com calma as situações. Ela não nos deixa nos desesperar, confiando que nós temos os benfeitores espirituais, nós temos os mensageiros de Jesus nos orientando, e que existe um velho ensinamento que diz: quem espera sempre alcança. O senhor Carlos era um jovem senhor que não tinha paciência. Tudo ele se irritava. Então ele acreditava que paciência, alguns já nasciam com ela, já nasciam com paciência, e outros nunca iriam ter. E ele era um desses. Aí ele decidiu começar a correr lá no parque para ver se aliviava o estresse. No primeiro dia ele mal conseguiu manter o ritmo por 5 minutos. Ficou triste, desanimado, já queria desistir porque não tinha paciência. Mas no outro dia ele voltou. Aí correu mais um pouco. E no outro dia também. Aí ele foi percebendo que o seu corpo estava ganhando resistência. O que faltava era treino, era constância, era repetição. E um dia depois que ele fez essa corrida, ele foi tomar um café na padaria, como fazia sempre. E nesse dia o café estava demorando mais que o dos outros dias. Ele já começou a se irritar. Começou a subir aquela irritação para a cabeça e ele pensou: vou fazer igual eu faço nos treinos. Treinar, né? Então ele respirou fundo, desacelerou, esperou um pouco e aquela irritação já passou. Então, assim como o corpo precisa de treino, precisa de constância, de repetição para ir se acostumando, se adaptando, a paciência igualmente. Precisamos exercitar a paciência, precisamos treiná-la, porque aí nós vamos conseguindo essa bendita virtude tão rara. Então nós sabemos que é muito difícil a convivência com os outros. Mas é nisso que nós vamos adquirindo a paciência. Porque tem pessoas que para conviver é complicado, tem um relacionamento muito difícil e torna-se quase impossível a convivência. Reclamam de tudo é motivo de problemas, estão sempre de mau humor, têm atitudes deselegantes, eles acham que os seus familiares são seus empregados, nada pode estar fora de lugar. Reclamam da comida que está sem tempero, reclamam da comida que está temperada demais, e por aí vai. Então, que Deus nos ajude, que uma dessas criaturas não esteja na lista da nossa convivência. Porque aí é preciso dose de paciência redobrada. Se existisse a paciência para vender nas farmácias, para vender nos supermercados, muita gente gastaria um bom dinheiro com essa mercadoria tão rara. Porque para vivermos bem com muitas pessoas, é preciso ser indulgente e caridoso. Porque quando vamos usando a paciência com aqueles que são ingratos, com aqueles que são grosseiros,
que muitas vezes até nos ofende, nós também estamos praticando a caridade, porque não estamos nos ofendendo e estamos perdoando aquele que nos maltratou. Lembrando que Jesus suportou com paciência todas as injúrias, mas ele nunca foi conivente, nem com o erro, nem com o mal. Quando formos resolver uma situação complicada, um problema sério, devemos sempre usar a calma, a polidez, a paciência, que é o melhor remédio, as melhores armas para resolvermos problemas intrincados. Igualmente, também devemos usar essas mesmas armas quando nós formos enfrentar esse trânsito tão difícil que existe hoje. Pensemos se vale a pena ficarmos irritados, com dor de cabeça, muitas vezes por causa de uma fechada que foi sem querer, ou então devido à nossa impaciência. Mesmo porque isso não vai fazer diminuir o fluxo de veículos, não vai fazer que os motoristas de repente fiquem bonzinhos, fiquem simpáticos e vão abrindo, nos dando passagem livre. Quando tivermos de enfrentar esse trânsito caótico que existe, devemos ouvir uma música, devemos ficar pensando nos momentos bons que já passamos, que já nos aconteceram, procurar encontrar algo novo na paisagem e assim nós vamos exercitando a paciência. Pensemos que a tolerância no trânsito pouparia muitas vidas. Infelizmente, todos nós ainda temos muita dificuldade de ser paciente. Mas paciência e resignação não é conformismo. É reconhecer a necessidade existente, a dificuldade e procurar resolvê-la, solucionar com calma, sem grosseria. Porque em qualquer dificuldade devemos conservar a calma, conservar a paciência. Porque em qualquer situação, a serenidade, o equilíbrio é o básico que estamos precisando para a solução do impasse, seja o que for. Tem uma oração do Emmanuel que diz: Senhor, fortalece em nós a paciência para com a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas dificuldades. Precisamos entender que nada se faz, nada se resolve com aceleração. Nem na natureza, nem na lei de Deus, nada dá saltos. Está lá no Evangelho de Tiago: para ter paciência, para que sejais perfeitos, sejais completos, sem faltar coisa alguma. Pensemos que levanta-se uma construção, por maior que não seja, peça a peça. A maior estrada, ela é pavimentada metro a metro. Tudo exige muita paciência. Se temos o desejo, o objetivo de ter uma profissão, precisamos ter paciência de estudar, de treinar, de aprimorar. Se temos uma vontade de uma missão, se não tivermos paciência de levar adiante, de procurar resolver, nada será concluído. Se queremos um filho perfeito,
com progresso na sua profissão, temos que ter paciência de educá-lo, de orientá-lo, de encaminhá-lo, suportar algum imprevisto que surja, algum contratempo. Tudo exige muita paciência. Vejamos o promicultor, que é aquele que cultiva os frutos. Ele primeiro prepara bem a terra, aduba, depois vem o plantio, aí ele vai cuidando sempre daquelas árvores para poder vir os frutos, as flores e depois os frutos. E isso não acontece do dia para a noite, tudo com paciência. Muitas vezes fazemos um concurso e ficamos esperando o resultado muito tempo que nunca chega. Fazemos uns exames médicos e ficamos no aguardo daquilo que também demora bastante. Então, tudo na nossa vida precisamos de paciência. A impaciência só nos afasta do objetivo a alcançar. Cada esforço que fizermos para adquirirmos a paciência é um passo que damos para o nosso crescimento espiritual. Para convivermos bem, em harmonia, a paciência é importante. Todo dia nós precisamos dela. Na sociedade, com o vizinho, no ambiente familiar, na escola dos nossos filhos. Precisamos da paciência até, muitas vezes, para ir ver um cinema, ter que enfrentar aquelas grandes filas. Mas paciência, ela é resignação, compreensão, ter sempre boas atitudes, ter bons pensamentos, aprender a controlar o nervosismo, a controlar os instintos, a controlar as agressões, lembrando que Jesus foi a paciência sem limites e Ele espera com paciência pela nossa melhora espiritual. Duas rãs, elas caíram um dia ao entardecer numa jarra de leite. E uma rã era bem poderosa, grande, se sentia a tal. E a outra era pequena, frágil. Então aquela rã grande, ela acreditava que ela ia sair daquela jarra de leite. Então ela ficou se batendo, impaciente, ela queria se salvar. E a rãzinha sabia da sua fragilidade, então ela ficou ali quieta, preparou as suas patas para conseguir ficar na superfície e nada fez, porque ela, se é que rã pensa, ela pensou, quando não se pode fazer nada, o negócio é só esperar. Mas a rã grande não, muito impaciente, não queria saber, ela queria sair da jarra. E de tanto se bater, o cansaço a venceu e ela acabou se afogando. E no outro dia, a rãzinha percebeu que, devido àqueles movimentos da outra rã, o leite tinha se transformado em manteiga. E só o que ela teve que fazer foi pular fora da jarra. Precisamos aprender a superar, a esperar, aprender a aguentar as adversidades, a dor. Porque na nossa caminhada, sem paciência, não há possibilidade de realizações, de perfeição. Todo esforço que fizermos para adquiri-la, nós vamos vendo que valeu a pena. Cultivamos a paciência todos os dias, igual cultivemos a fé.
principalmente na hora da dor, que é onde mais exige a paciência. Então eu li um dia, num certo jornal antigo, que o maior exemplo de paciência é nós respondermos no mínimo 5 vezes a mesma pergunta a um idoso sem alterar a voz. Será que já somos capazes disso? Quando aprendemos a aplicar as lições do Mestre em nós mesmos e não nos outros, aí nós vamos adquirindo a paciência tão importante no nosso bem viver. Vamos aprendendo, vamos tendo paciência para ensinar, para orientar, para compreender, para suportar uns aos outros. Porque aí nós vamos entender, quando diante de alguma ofensa, vamos entender que ele não estava num bom momento. Então nós vamos compreender e vamos relevar. Buscamos sempre a paciência, a resignação na fé e na prece. Aí nós acreditamos que qualquer sofrimento, qualquer contratempo, tristeza, decepção, momentos difíceis, nós teremos fortalecidos. Maria de Nazaré um dia falou para o Chico: isso também passará. Então nós vamos compreender que a nuvem, ela forma-se, escurece e passa. Que a dor também passa. Que a tristeza, a alegria também passa. Só o amor, a bondade e a misericórdia de Deus é que permanece. E assim, partindo para o final da nossa palestrinha, nós vamos agradecendo a Deus, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade, pedindo para eles que abençoe, ampare, proteja sempre essa casa bendita, para que ela tenha condições de auxiliar, de ajudar a todos que aqui adentraram com suas necessidades, tanto materiais como espirituais. Que Ele abençoe e ampare a todos dessa casa, diretoria, conselho, trabalhadores, que eles tenham sempre boa vontade e muito amor para trabalhar para o bem. E finalizo lendo a oração nossa do Emmanuel, referente ao tema. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da dificuldade dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que façamos aquilo que não desejamos para ninguém. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queira, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.